Tamo junto. Um abraço, até. Bom, gente, vamos lá. Boa noite. O Pro vai só compartilhar aqui a tela com vocês de novo, né, para ver da onde a gente parou. E já tem a segunda atividade para nós, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar tudo antes, né? Então, beleza. Tá compartilhando, ó. Vou mostrar aqui só para vocês terem uma noção. Vamos lá. Aqui é onde a gente parou no arquivo, né? Porque a gente vai continuar. A gente estava em álcoois, tá? E daqui, ó lá, nós paramos aqui, tá? Então, a gente ainda está no slide 2 que o Pro está produzindo, né? Esse slide aqui tem 21 páginas, só que a gente já iniciou ele, né? A gente foi falando lá dos álcoois, ó lá, tudo certinho, terminação, né? Demos alguns exemplos, né? Aqui tem, né? Inclusive para vocês verem aqui, ó, metanol, etanol e tal. E no Word, se a gente for verificar, ó, estou voltando aqui em cima, olha lá, a gente deu aqui um exemplo de álcool, né? Só para a gente se acostumar. Inclusive, a gente já deu exemplo de aldeído, cetona, olha lá, as ramificações, tudo certinho. Então, a gente já foi um pouquinho mais, um passo mais, vamos dizer assim, um passo mais na frente, né? E aí, olha só, aí foi. Nós temos o seguinte, vamos lá. Continuando, tem uma tabelinha aqui de álcoois também, olha lá, que eu falei sobre o ponto de ebulição, né? Conforme vai aumentando a cadeia dos carbonos, tá? E aí eu tenho a massa molecular e tenho o ponto de ebulição. Porém, olha só, tem algumas aplicações do etanol que a gente tem que deixar em evidência, né? Por exemplo, olha só, fabricação de bebidas, né? Cada bebida, ela apresenta um teor diferente, olha só, do etanol. Então, quando você pega o rótulo, né, seja ele vinho ou o que for, a bebida que for ali, você pega ali, vai ter o teor, né, de álcool. E aí, o que que ele, na verdade, traz para a gente? Ele traz ali um teor que pode, inclusive, ter, vamos dizer assim, consequências, né? Que a gente vai ver um pouco mais para frente também. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Só para a gente ter uma noção, tá? Então, é assim, vamos lá, só para a gente ter uma noção da bebida, né? Como exemplo. O álcool absoluto, olha lá, ele tem 100% de etanol, tá? Lembrando só que quando a gente fala etanol, a gente tem que saber montar já, né? Então a gente está no grau que tem que saber montar. Então o que que eu vou fazer, ó? Como a gente usou aqui o propanol, nós vamos fazer aqui o etanol, então, para a gente ter um exemplo. Vou deixar tudo em letra maiúscula, tá? Só para a gente ter uma noção. Então é assim, voltando de novo na regrinha, met, et, são dois carbonos. Um, dois, certo? E ligação OH. Olha lá, etanol. Esse etanol, eu completo com hidrogênio, H3, e aqui, ó, ele já está fazendo duas ligações, H2. Olha lá. Então ficou CH3, CH2, OH, etanol. Olha só. Tá? Então, esse é o etanol, é o álcool que a gente conhece. Só que aí a gente vai ver ele nas bebidas. Ó, no uísque, eu tenho lá 43% de etanol. Claro, né? O restante ali é de água, né? Inclusive está aqui no slide, ó, 43% de álcool e 57% de água, tá? A aguardente, olha só, 40, tá? Claro, né? Isso aí varia também com a marca, viu? Então, tem por isso que, na verdade, eu coloquei aqui no slide anterior, tem que olhar o rótulo, tá? Para ter uma noção. O vinho, por exemplo, ó, o teor dele, vamos dizer assim, especificamente, o mais comum é 11, tá? 11% de álcool. Mas tem alguns ali que tem mais, tem outros que tem menos, né? E a cerveja, olha só, a cerveja tem 4% de álcool, tá? Então, só para a gente ter uma ideia, tá? Então, os álcoois aí são usados, utilizados, né, na fabricação de bebidas, tá? Lembrando que é etanol que o Pro tá falando, tá? Olha só, o álcool e a água, na verdade, ele é uma mistura, né, homogênea, ou seja, ele vai ser totalmente solúvel em água, tá?
E o que que acontece? Quando ele dissolve no sangue, ele se distribui por todo o organismo, tá? E aí a gente consegue ali avaliar através da concentração do hálito, né? Se a pessoa ela está embriagada ou não. E aí vem aquele termo do teste do bafômetro, né? Então, ó, se você reparar aqui, ó, você tem um álcool, né? E esse álcool aqui na produção dele, ele tá virando um aldeído, né? Que a gente ainda não aprendeu, tá? O Pro deu um exemplo. Qual que é a diferença aqui? Aqui eu tenho o grupo OH, a hidroxila, olha o mouse do Pro, tá? E nesse aqui eu tenho a dupla O, sempre no segundo carbono, né? Ou seja, dupla O com H eu tenho o aldeído. E no arquivo anterior, ó, só para vocês terem uma ideia, o Pro colocou aqui, ó, um exemplo de aldeído. Eu dei o nome, mas eu não fiz, né? Ó. Propanal, por exemplo. Então vamos lá. Met, et, prop. São 3. 1, 2, 3. E aí eu termino a ligação, né? Eu tenho dupla O. E aí vamos ver o que que a gente vai fazer, ó, porque a gente tem que colocar aqui. Tem 3 ligações aqui. Eu vou colocar um H. Olha lá. Aqui tem 2 ligações. Eu vou colocar H2. E aqui tem uma só. Eu vou colocar H3. Olha lá. 3, 4. 2 com 2 são 4 também. E aqui 3 com a do hidrogênio que está aqui, 4. Olha lá. Eu tenho o propanal. Então, o que difere o álcool do aldeído? A terminação, né? Ó. OH, e aqui eu tenho a dupla OH. Olha só, tá? Só para vocês terem uma noção. Eu acho que tem pergunta aí, né? Vamos voltar aqui só para a gente. Vamos lá. O Pedro, né? Pedro, pode falar. Manda bala. Os dois são propanol. Não, Pedro, ó, se você verificar aqui, deixa eu pro só achar o. Eu tenho tanta aula aqui aberta. Aqui. Ó, Pedro, aqui eu tenho um álcool e um aldeído. Eles são funções diferentes, tá? A função é diferente. Agora, aqui nesse arquivo, um é propanol, é um álcool. O outro é propanal, um aldeído. No que ele se difere? Ó, eu vou colocar em negrito só para você prestar atenção, ó. Mas hoje a gente tá vendo álcool? Ou tá... Não, nós vamos ver álcool, nós já estamos saindo do álcool. A Ah, gente já vai para o aldeído e para acetona. Tem éter ainda, tem um monte, tá? tá. Eu vou começar a misturar já, então agora você vai pela terminação, tá? De qualquer forma, aí o Pro vai começar já a misturar. Bom, vamos continuar. Então é assim, os álcoois lá no organismo, ele tem algumas consequências que eu falei para vocês, né? Alguns efeitos, olha só, né? Antes da gente seguir. Vamos lá. Primeiro efeito aí que a gente tem, ó. No sangue, 0,05%, tá? Que é pouco, né? Ele dá um efeito ali de euforia. Então a pessoa ela fica eufórica, né? Enfim, 0,1% no sangue. Olha só. Eu tenho ali a perda da coordenação motora, tá? Então, ó, já é um efeito, vamos dizer assim, né? Bem triste. 0,2% de álcool no sangue. Começa o desequilíbrio ali emocional. Olha só. 0,3%. Inconsciência. Olha só. Aí começa os críticos, né? Ó. De 0,4 a 0,5% de teor de álcool no sangue, você tem o coma. Então já está no caso bem grave, né? E aí de 0,6 a 0,7, nós temos ali o efeito de morte. Olha só. Ou seja, né? Ele tem efeitos ali no ser humano, porém, né? Ele é utilizado já para fabricação de bebidas, né? Aí o que importa, na verdade, é o uso, né, que você faz do álcool, tá? O que você ingere do álcool, né, no organismo. Por isso que é importante sempre ver isso aqui, né? A tabelinha que tem em cada bebida,
para você não se perder quanto a isso, tá? E ver o teor de álcool, né? Enfim, né? Só para a gente ter uma noção. E aí, do álcool, a gente tem uma coisa que nós chamamos de enol, né? Então, vamos lá. Então, aldeído nós vimos, álcool a gente viu. Vamos colocar aqui embaixo. Então, vamos lá. Enol. O enol, ele é um álcool. Então, já começa aí. Ele está dentro do grupo de álcool. Só que o enol, quando eu falo en, eu tenho que lembrar lá dos hidrocarbonetos. Por que eu tenho que lembrar dos hidrocarbonetos? Porque o Pro preparou uma atividade só de hidrocarbonetos agora, tá? De alcanos, tá? Que eu vou explicar no finalzinho ainda dessa aula. Então, vamos lá. O enol significa que ele tem dupla, tá? Ele tem dupla ligação. Mas ele também é um álcool, então eu tenho o grupo hidroxila. Então, a gente tem que comentar a respeito disso. Então, vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, eu tenho que estruturar essa molécula, e eu já sei estruturar, porque eu venho já de aulas falando isso. Então, é assim, MET é um carbono, ET são dois. Então, vamos lá, nós vamos para o ET. 1, 2. Então, já coloquei aqui. E aí, eu acrescento o OH, para dizer que ele é um álcool. Porém, ele tem o EN. O EN significa que ele tem dupla. Ou seja, apago a simples e coloco uma dupla. Olha lá. E aí, isso aqui, para mim, ele tá no grupo dos álcoois, entenda o que o Pro tá falando. Porém, ele é um enol. Olha só. E aí, eu completo com os hidrogênios. Esse carbono, ele tá fazendo duas ligações. Aí, eu venho aqui e coloco mais duas. Olha lá. Esse carbono aqui tá fazendo três. Aí, eu coloco mais um hidrogênio, CH. Olha lá. Então, fica nesse esqueminha aqui, ó. H2C, né? CHOH. Olha só. Enol. Beleza? Pera aí, professor. Ó, Tá. o OH, o OH tá aí por causa do OL. Isso. O EN tá aí por causa do quê? Da dupla. Ligação dupla? Ligação dupla entre os carbonos. Ah, tá, então. É por isso então que tem dois carbonos. Isso, exatamente, por conta dessa dupla. Mas por que que... É que no caso do etanol, é OL, AN de ligação simples e o ET de dois. Isso. O enol não tem, tipo, algo dizendo que tem dois carbonos. Eu teria que interpretar em como dois carbonos? Sim, sim. Né? Não tem como ter um carbono só. Na verdade, ele teria que iniciar mesmo dos dois carbonos, por isso que é enol. Tá? Então, Tá, seria dois carbonos. bom. Por conta da dupla, inclusive, né? Para ter a dupla, eu preciso de dois carbonos, não tem como. No Tá bom. caso do álcool, eu tenho AN. AN é ligação simples. Então, entre os carbonos, dá uma olhada aqui onde eu estou com o mouse, olha, é ligação simples. Agora, no enol, não. O enol, ele tem ligação dupla. Tá? Então, eu sou obrigado a colocar essa dupla. Beleza? Olha o propanol aqui em cima, que a gente deu como exemplo, ó. Entre os carbonos do propanol, ele tem 3 carbonos. Mas eu tive que colocar simples entre os carbonos, ó. Tá? Eu não fugi disso. E o enol, já no caso dele, eu tenho que ter 2 carbonos, não tem como, e tem que ter a dupla ali no meio. Né? Porque não tem como eu ter um carbono só com dupla ligação. Tá? Eu acho que eu respondi, Pedro, a sua pergunta, mas qualquer coisa você chama. Tá. Beleza? Vamos lá. Então, ó, o enol ali que a gente tem, ó, ele deu nome aqui também, ó, a gente não colocou lá, né? Vamos colocar o nome. Então, vamos voltar lá. Enol, etenol. Olha lá, tá? Porque ele tem a ligação em e o ol que vem do álcool. Tá aqui. Aí, continuando, o que que a gente tem aí? Vamos lá. Ele... Professor, Oi, pode falar. você acabou de dizer que enol Hum. é etanol ou é enol? Não, então, é assim, eu não tenho como ter um carbono só, então ele vai ter que começar o enol
ele é um, vamos falar assim, ele é um subgrupo, vamos colocar um grupo aqui na folha para ver se você entende. Eu tenho o álcool, certo? E aí dentro do álcool eu tenho os enóis. Olha lá, que é um subgrupo, certo? Esse subgrupo, o que que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o álcool com o grupo hidroxila. Então, vou escrever, que é o OH. Agora, aqui eu tenho a dupla ligação entre os carbonos. Olha lá. Mas então enol e etanol é a mesma coisa? O etanol, ele está no grupo dos enóis. Ele faz parte. Não, Assim tipo, como, vamos lá, vou começar a dizer o nome. Assim como propenol, por exemplo. Ele também está dentro do grupo dos enóis. ah, não, tipo, a minha dúvida é a seguinte, o enol, eu poderia dizer que o enol e o etanol e o etanol é a mesma coisa? Ah, eu não vejo problema nenhum em você falar. Ele é um subgrupo. Mas você Né? não tem como começar o enol de um carbono só. Então, o primeiro que vem na sua cabeça é o etanol. Ponto. Tá, tá bom. É isso, tá? Aí é o seguinte, lá no slide, ele coloca um exemplo, olha lá, ó, de ciclo, né? Ele colocou um ciclo, né? Um ciclo que tem dupla ligação, tá? E tem o OH. Então, ele vira o nome também, ó, ele é um ciclo pentenol, né? Enfim, tá? É um tipo aí, né? Levar em consideração o que o Pedro falou na aula, ele está dentro do subgrupo dos enóis aí. Ele é um enol, né? Tanto o ciclo pentenol quanto o etanol, tá? Ele está dentro do grupo do enol. Por quê? Porque ambos têm dupla ligação, né? Eles são insaturados e eles têm a ligação com a hidroxila, que é o OH, que representa o grupo dos álcoois, tá? Qual que é a diferença principal, né? Vamos voltar aqui no Word, ó. O álcool, você tem lá a hidroxila, tudo bem, aqui tem dupla ligação entre os carbonos, e aqui eu posso usar um termo também que ele usou lá, né? Ele é não aromático. Olha só. Ou seja, ele não é composto por um anel benzênico na sua estrutura, né? Aquele anel que tem 6 carbonos com duplas intercaladas, ele não tem. Porém, nós vamos ter outro subgrupo de álcoois, né? Então, a gente tem o álcool, tem os enóis e tem, por último, os fenóis, que é o fenol, né? O fenol, eu vou ter o quê para considerar ele diferente dos outros? Ele é aromático. Ou seja, ele tem um anel benzeno na sua estrutura. E ele é ligado a uma hidroxila para representar o álcool. Olha só. Então, dentro dos álcoois, eu tenho esses 3 casos aqui que eu vou estudar, tá? Não tem como eu pular. E eles são importantes, tá? Para a parte de orgânica. Eu tenho que saber considerar. Por quê? Geralmente as questões de vestibular que tem a respeito desse assunto, ele coloca uma estrutura enorme e você vai ter que dizer qual é a função predominante daquela estrutura, por exemplo. Às vezes tem um monte de função, mas ele coloca, né? Então você é obrigado a colocar. Você só de olhar, você já tem que perceber, ó, isso aqui é um álcool. Olha, isso aqui é um enol, né? Esse aqui é um fenol. E aí você tem que gravar essas pequenas características que o Pro passa em aula, né? Enfim, né? É difícil, mas não é impossível, tá? E aí, se vocês olharem aqui, vamos ver se eu chego lá de novo. Cadê o meu arquivo? Vamos ver que o Pro se perdeu. Aqui, parte 3. Aí. Bom, então aqui só para a gente ter uma noção, tá? Etanol, tá aqui, e o ciclo pentenol. Os dois fazem parte dos enóis, tá? Aí aqui mais para baixo,
eu tenho outro composto que eu falei para vocês e eu já acabei explicando lá atrás, né? Eu tenho um aldeído, olha só. E aqui ele mostra, né, um equilíbrio, enfim, só para a gente tentar perceber. O enol, olha só, eu tenho dupla com OH, né? E aqui eu tenho um aldeído, eu tenho a dupla OH, tá? Então são grupos diferentes. Quando eu olho isso aqui, eu já tenho que caracterizar qual é a função que difere um do outro, né? Por exemplo, se o arquivo não trouxesse o nome, eu teria que falar, esse aqui é um enol, esse aqui é um aldeído, né? Por esse grupo funcional aqui predominante, tá? E aí tem mais alguns exemplos. Olha só. Olha só para a gente ter uma ideia. Eu tenho aqui, ó, o etanal, ele é um aldeído, tá? Ele termina dupla OH, tá? E eu tenho o enol, olha lá, o etenol. Quem é o etenol? Olha lá, o que a gente fez, o que a gente acabou montando lá né, no Word. Tá aqui, ó. Hidroxila, só ligação dupla entre os carbonos. Olha lá. E aí surgiu outro termo, esse eu não tinha comentado, né? Mas enfim, vamos lá. Olha aqui. Eu tenho uma cetona, propanona, né? Como que a cetona ela é caracterizada? Dupla O sempre no segundo carbono. Olha a minha fala. No segundo carbono ou no carbono do meio. Dupla O, né? Então se eu voltar lá no meu Word, por exemplo, eu tinha colocado já aqui, ó, propanona. Como que a gente vai montar a propanona? Vamos lá de novo na característica. Quantos carbonos eu tenho? Prop. Prop eu tenho 3. 1, 2, 3. Olha lá. E aí, na verdade, eu não sei como eu vou pôr aqui, mas enfim, eu sei que eu tenho uma dupla ligação com O no segundo carbono, do meio. Eu vou deixar o O assim, tá? Aí vocês sabem que tem que ter a dupla ligação com O. E aí eu completo o restante com hidrogênio. Ó, o do meio já está fazendo 4 ligações. Aqui, ele faz 3. Joga o oxigênio para o do meio sempre. E aqui mais 3. Olha lá. Então aqui eu tenho um tipo de cetona, né? Eu achei legal que o Pedro perguntou aí, né? Mas a gente não está vendo álcool ainda, né? Por que a gente comenta do aldeído e da cetona? Porque nessa reação de equilíbrio, um, na verdade, pode se transformar no outro, né? Se vocês prestarem atenção ali nos exemplos, eu consigo transformar um aldeído em um enol, né? Uma cetona num enol, né? Depende do produto que eu tenho, né? E essa propanona que o Pro fez aqui com vocês, a estrutura, para vocês aprender, ela também está lá no slide. Então vamos voltar para o slide, olha lá. Olha lá, propanona. Pro, mas você montou com O para baixo e aqui está com O para cima, não tem nada a ver. Você pode colocar para baixo ou para cima. Você só não pode mudar a posição que ela se encontra no carbono. O que eu estou querendo dizer com isso? Não pode mudar ela na posição do meio, tá? Ela tem que ficar sempre no segundo carbono ou no carbono do meio. Sempre, tá? Eu não posso mudar, senão ela deixa de ser cetona, tá? E aí, ó, é só vocês repararem o que dá para virar. Aqui, ó, você tem um aldeído virando um enol. O Pro já explicou lá o que era o aldeído, qual era a terminação dele. Agora aqui você tem um aldeído também, ó, se transformando em um enol, mas você tem também uma cetona se transformando em enol, de qualquer forma, né? Ou seja, você tem as duas. Então tá de boa. Então eu consigo transformar tanto um aldeído em enol, como eu também consigo transformar uma cetona em um enol. Olha só, tá? Se eu fosse colocar aí, sei lá, aí eu ia dar outro, vamos lá, pentanona, sei lá, né? O que for, sempre no segundo carbono eu coloco a dupla O, tá? E inicio o resto, tá? Para dizer ali, ou sempre no carbono do meio, tá? Para a gente não se perder quanto à cetona.
Depois, na verdade, eu falei meio por cima, enfim, mas eu dei exemplos lá, já tem no outro arquivo. Mas mais para frente a gente vai se aprofundar, tanto nos aldeídos quanto nas cetonas, tá? O bom de tudo isso é que a gente está nos compostos oxigenados, então falta só os nitrogenados, né? Que aí dificulta um pouco. Mas enfim, né? Vamos lá. Aqui, olha só, é bom a gente já focar nisso, porque vai entrar os fenóis, né? E eu disse assim, o fenol ele tem o OH ligado a um grupo benzeno. Quem é o grupo benzeno? É esse anel aqui que está aqui, ó, aqui embaixo. Só que quando ele é ramificação, ele ganha outro nome, né? Eu posso indicar ele como esse hexano aí, né? Dessa forma, com 6 lados, ou eu posso indicar ele aqui, ó, C6H5. Eu posso indicar, né? Não tem para onde eu ir. E outra coisa importante, né? O nome dele não é mais benzeno, né? Porque a gente vai usar ele agora como ramificação. Então muda, tá? Nós vamos usar ele como fenil, né? Porque aqui ele fala, é o grupo fenila, né? É o arila, né? Mas enfim, nós vamos usar ele como fenil, tá? O grupo benzil, fenil, tá? Ou eu coloco dessa forma, ou eu coloco dessa forma. E só para lembrar nas características que a gente viu na primeira aula, que a gente fez a primeira atividade nossa, como ele tem duplas ligações intercaladas, e eu tenho aqui os 6 carbonos, isso aqui para mim é um composto aromático, tá? Antes de eu ir lá para a pergunta que alguém deve estar levantando a mão, só para dizer, como ele é aromático, olha lá, ó, provavelmente a gente já está embicando aqui, ó. Então ele vai ser o quê? Um fenol, porque ele vai ter o OH ligado a um fenil, tá? Só para vocês lembrarem. Vamos lá. Tem de Eu não novo. entendi por que é fenilo. Diga de novo, Pedro, porque eu não ouvi sua pergunta. Eu não entendi por que é fenil. Ah, porque é fenil? É o benzeno. Sabe o benzeno, que a Fenilo? gente falava benzeno? Ah, Ele vai estar agora ramificado, ele vai estar dentro da cadeia. como Como ele assim vai estar ramificado? dentro... Tipo, É é assim, ó. ramificado, você diz Aqui, ó. C6. Aqui. Dá uma olhada. Você tem o grupo. Você está olhando aí no meu no Tô. mouse? Ó, você tem o grupo benzeno aqui, que é e agora, como ele está ramificado, a gente chama ele de fenil. Ele é o grupo fenil. E ele está ligado a um OH. Mas, olha o nome dele também, como pode ser. Benzeno. É isso. Tô, tô. Você pode chamar ele de fenil ou pode chamar ele de benzeno. Acabou. Ah, então. É que É no isso. caso o que vai mudar no final, o que vai mudar vai ser o sufixo. Sim, sempre. Tá? Então, sei lá, se tivesse uma cetona aí seria fenol? Então, mas se tivesse uma cetona, não, aí nesse caso não, aqui é um álcool, né? Na cetona, a cetona geralmente não tem o grupo benzeno. Hum. Cetona, ela não é aromática. Eu não conseguiria te dar um exemplo de cetona com grupo benzeno. Tá, mas deu pra entender que. Deu pra entender agora. E eu consegui entender o que você queria dizer também, mas eu não consigo te dar um exemplo, tá? Por conta disso, porque não, né, não teria ali como eu colocar. Mas os álcoois têm álcool que é com o grupo fenil, grupo benzeno. E aí a gente dá o nome dele, ó, inclusive aqui, ó, vou até, ó, passar meu mouse aqui, ó. Fenol, né? São os fenóis, tá? Que eu tinha colocado já lá. Então eu tenho ali um composto aromático ligado à hidroxila, tá? E a gente ainda está em álcool. Então hoje o que a gente falou durante a aula? Álcool, dentro do álcool a gente tem os enóis e os fenóis. Falamos dos aldeídos e das cetonas, só que a gente não se aprofundou tanto, mas já falamos. Tá? Então, provavelmente eu já sei como é que funciona. Então, quando eu tenho um álcool com o grupo benzeno, o nome dele passa a ser fenila. Por isso que ele utilizou o nome fenol. Olha lá.
Então, mudou a terminação, né? Por que ele é um fenol? Porque ele é um fenil ligado com a hidroxila, que é o OH. E aí virou fenol. Olha lá. Então, é o hidroxibenzeno. Ele é o próprio benzeno, né? Enfim, tá? Aí... Cadê? Deixa eu voltar aqui na minha tela. Aqui. Aí o Pro, né, como são 9h21, preparou aqui uma atividade para vocês. Inclusive, eu coloquei a data, né? Então, vamos lá. Vamos ver para quando vai ser? Vai ser no próximo dia 10. Então, vamos lá. 10/9/2024. Aí. Porque aí a gente já faz a correção, igual a gente fez na aula passada, né? Então, vamos dar um exemplo, né? Para a gente ir embora e saber pelo menos como é que a gente faz a atividade. Eu tenho vários compostos. Primeira coisa, eu vou mostrar só para vocês, que tá bonitinha. Olha lá, ó. Tá bem bonitinho. Começa aqui a piorar, né? Isso é comum aparecer, que é a fórmula bastão, que vocês aprenderam. E infelizmente a gente... Infelizmente não, felizmente a gente tem que aprender a dar nome, né, para elas, porque elas caem em vestibular, né? Elas caem em Enem, então de qualquer forma eu tenho que saber. Eu tenho uns aqui que são um pouco mais difíceis, né? Mas o Pro vai dar o exemplo aqui. Olha só. Mas ele quer o quê? Vamos lá. Primeira coisa, eu preciso escrever o nome, tá, do composto abaixo e representar respectivamente a fórmula molecular dele, né? Então eu vou dar o primeiro exemplo aqui. Vamos lá. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Aí qualquer coisa, tem já lá os slides lá atrás. Aí o que você vai fazer? Olha só, eu vou abrir aqui o 1. Vamos ver se... Vamos relembrar se foi no 1 que eu passei. Vamos lá. Se ele abrir, porque o Pro tem tanto... Vamos ver se eu acho a tabelinha aqui. Ele começa com N, né? Mas vamos lá. Olha lá. É essa tabelinha mesmo que eu queria. Então vamos lá, ó. 9. Então, teoricamente, eu teria que colocar non, né? Então, eu já coloco lá. Então, eu vou vir na minha atividade e vou colocar aqui. Non. Olha lá, vou colocar até em negrito para a gente não se perder. Aí eu olho entre eles. Entre eles só tem ligação simples, né? Então, eu já termino com an, não é isso? E o final, ele é um hidrocarboneto, porque aqui, gente, essa lista aqui que eu estou passando para vocês é só de alcanos, tá? Então, como que vai ficar o nome dele? Nonano. Olha só. E aí, eu fechei o primeiro, só que ele não quer que termine aí. Então, eu já dei o nome. Aí, qualquer coisa, gente, conta de novo, né? O Pro tá aqui no arquivo no PC, mas enfim, eu não gosto, né? Então, se fosse para mim fazer a lista, eu imprimiria, faria à mão, né? Depois a gente corrige aqui no online, beleza. Mas, ó, ele quer a fórmula molecular, e para dar a fórmula molecular, é aquela fórmula que eu conto, né? O que eu tenho. É a fórmula que me dá o que está presente ali na estrutura, né? Na estrutural. Então, eu coloco primeira coisa, carbono. E aí eu conto, são 9. C9. Certo? Por que eu já falei que ele é C9? Porque a gente contou 9 ali para dar o nome. Agora eu conto os hidrogênios. Ele só vai ter carbono e hidrogênio. Por quê, professor? Porque ele é um alcano, tá? Então, os hidrogênios, vamos lá, vamos contar. 3, olha lá. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, aí mais 3, ó, 18, 19, 20. Então ficou assim, ó. Pro, será que eu contei certo? Ué, faz a continha de novo, ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Já está estruturada, é só você contar. Contou, o 9 vai para baixo e o 20 vai para baixo. Olha lá. Representamos a primeira.
Claro, aí vocês vão ter que pensar, tem umas que são mais difíceis, tem outras aqui embaixo que vai ter ramificação, mas aí eu quero que vocês pensem sozinhos lá, verifica de novo os slides, né, tanto o arquivo 1 quanto o 2, porque lá tem as explicações, então você revisando lá, você consegue responder aqui, tá? Igual aqui, ó, por exemplo, aqui tem a bastão. Pro, eu não lembro o que que era bastão, vai no slide lá, ó, tem uma parte aí que era bastão, eu não lembro onde é. Né? Porque o Pro já falou tudo isso nas aulas, ó. Mas se você não achar na 1, abre a 2. Aqui é a 1. Abre lá a 2 e vê o que que dá. 2. Na verdade, ó, já marquem aí. A 2 é essa que a gente tá. Então tá lá mesmo na 1, né? Enfim, vai ter que achar certinho lá. Vai estar lá, fórmula bastão. É aquela que eu expliquei. Fórmula bastão, fórmula mínima, né? Qual que era a outra? Fórmula mínima, bastão, molecular, estrutural. Se eu não me engano, era um arquivo que estava com colmeia mesmo, ele já estava até amarelinho, bonitinho. Acho que já está lá em cima porque eu mandei pro Jorge. Então, só pesquisar no Drive lá de vocês, vocês vão ter o arquivo. Então, antes de responder, né, todo o exercício, dá uma olhada nos arquivos, vê certinho, né? E aí já tem mais duas listas, tá, prontas. Então, sempre agora vai ser uma aula com uma lista para ver se a gente está aprendendo a colocar em prática, porque agora a gente já tem a introdução, tá? E aí vai, tá? E aí no arquivo a gente parou já nos fenóis. Vamos ver o Pedro aqui, que eu acho que o Pedro levantou a mão e está acabando minha bateria, mas já vai acabar a aula. Fala, Pedro. Ô, professor, só volta ali no exercício de novo, por favor. Volto. Vamos lá. Ativado. No 2 tem o CH2, entre aspas. Seria. E tem um 5 ali do lado. Seria o quê? 5 carbonos? 5 carbonos? 5 carbonos, 5 CH2. Ah, tá bom. Então eu tenho CH2, 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 CH2. Ah, beleza. Tá? Tem esses macetes, tem que prestar atenção. Beleza, então, valeu. Tá bom? Bom, gente, acho que por hoje é isso. 9h28, minha bateria tá arriando aqui também. Pro vai fechar. Tudo bem? Alguma dúvida aí na aula? Sim, não, só o Pedro. Pode xingar as dúvidas. Não, tudo certo? Então tá bom. Boa noite para vocês, viu? Até a próxima semana, viu? Tchau. Bom, professor. Um abraço.